Olá pessoal, uma vez de volta ao laboratório, não podia me furtar a voltar logo aos meus experimentos, né? Afinal de contas, isso aqui é o que a gente gosta nessa vida toda, né? Enfim, basicamente o que eu estou fazendo aqui é trazer a TI 59 de volta à vida, e para isso eu posso simplesmente alimentá-la direto da fonte de alimentação ou carregar as pilhas níquel-cádmio velhas, e ver se elas voltam à vida, pelo menos minimamente. Aí. Então o que eu estou fazendo, estou usando a fonte da Keysight aqui para fazer a carga das pilhas, tá? E obviamente eu estou usando um método de cargas muito simples. Basicamente eu estou praticamente suprindo as baterias com carga. E isso pode trazer alguns problemas, porque afinal de contas as pilhas podem se danificar se você sobrecarregar elas muito, tá? Então basicamente, tipicamente, eu tenho uma célula de cargas aqui, e eu vou explorar algumas técnicas, principalmente o uso de carga a 4 fios, usando uma fonte dessas bastante avançada de bancada, que ela me garante uma precisão melhor aí no processo de carga, para que eu não possa arriscar e detonar as minhas pilhas. Vamos lá. Bom, então, só um resumão do processo aqui. Bom, a fonte da Keysight aqui está me provendo uma tensão direta na pilha de níquel-cádmio. Níquel-cádmio e níquel hidretos metálicos, a NiMH, né? Elas têm um processo de carga muito semelhante, tá? A diferença é um pouquinho aí, mas elas são muito semelhantes. Basicamente é o seguinte, você pode carregá-las a uma capacidade de carga grande, um C e tal, etc. Mas você tem que tomar muito cuidado com a temperatura e, obviamente, elas não gostam realmente de muita sobrecarga, tá? Um outro método que você pode fazer, que você precisa de muito mais paciência, é simplesmente fazer o que eles chamam de trickle charge. Você simplesmente provê uma corrente baixa, mas constante para a bateria. E ela fica sendo constantemente fornecida essa corrente. E as baterias normalmente duram muito tempo nessa condição de trickle charge, tá? Principalmente as de níquel-cádmio, que elas não gostam de ser... Elas precisam ser descarregadas totalmente, porque elas têm um efeito memória. Então, se elas são descarregadas totalmente e depois carregadas, elas não criam esse efeito memória tão pronunciado. NiMH não tem esse problema. Enfim, o detalhe é o seguinte. No método que eu estou usando aqui, eu já estou fazendo isso aqui há um dia, mais ou menos, eu simplesmente botei a tensão, tá? Botei uma corrente de carga, um limitador de corrente de apenas 10 mA e botei uma tensão de uma nominal de 4.2 volts. Então ele ainda não atingiu a tensão lá de 4.2 volts. Ele está simplesmente entregando para a bateria os 10 mA. Na realidade aqui, note que eu setei a corrente de saída para 10 mA, mas ele está flutuando bastante. Por quê? Porque existe sempre uma variação nos fios aqui, nos cabinhos aqui, nas conexões. E para isso, se eu quero um controle um pouco mais crítico, um pouco mais preciso, o método de 2 fios aqui não é o mais indicado. Por quê? Porque a corrente da fonte está sendo lida, tem corrente de tensão, né, entregues, elas estão sendo lidas diretamente de dentro da fonte e não nos terminaizinhos aqui. Então, para fazer isso, para fazer uso desse método mais preciso, eu uso um método de 4 fios, que é semelhante ao nosso método que a gente usava no multímetro aqui. Está aqui o Analogic, onde eu tenho as pontas Kelvin e a medida de resistências, de medir resistências ultra baixas, ela é feita da maneira mais precisa possível. Todos os multímetros de bancada em geral têm isso. Você tem 2 fios aqui embaixo, perdão, 2 fios aqui que são a entrada, tipicamente de um multímetro comum, como se fosse um multímetrozinho desses a 2 fios, tá? As 2 entradas. Só que você tem 2 fios adicionais de sense, tá? Eu fiz essa abordagem em alguns vídeos passados aí que eu estava fazendo avaliação da linearidade, tá? Eu comento isso um pouco melhor. E a ponta Kelvin, na realidade, chegam os fios até a pontinha final das pontas, né, Kelvin, né? Aonde você tem os 2 fios aqui, que eles compensam todo o caminho de resistências do multímetro, ou seja, o comprimento dos fios, né, dos cabos. Então, quando você conecta os dois aqui, você consegue uma resistência bastante compensada e chega a 0 ohm aqui, ou seja, está perfeitamente compensado.
A mesma coisa você pode fazer com essa fonte avançada aqui, só fazendo uns detalhamentos, enfim, umas modificações apropriadas. Bom, naturalmente, como preparação, naturalmente a fonte tem que estar preparada para isso. Então a fonte da Keysight aqui tem uma série de terminais traseiros, tá? Com porta digital, etc., rede, GPIB e USB. Então esses aqui são apenas acessórios específicos da parte digital da coisa. Mas do analógico, na realidade, você tem conectores específicos, tá? Para o sensoriamento. Então, na realidade, você nota aqui o seguinte, por exemplo, a saída do canal 3, saída do canal 2 e saída do canal 1. Todos eles têm 4 fios e a Keysight provê os acessóriozinhos, né, de conexão aqui, onde você simplesmente, conecta o bichinho aqui, e aí saem os fios aqui atrás. Para fios, basicamente, é importante você usar, obviamente você tem que usar um par de fios, né, naturalmente 2 fios, só que também, idealmente, você tem que usar, obviamente, esse que está conectado na saída. Então esse terminal aqui, digamos assim, ele vai estar conectado na saída e os 2 fios conectam-se no mesmo ponto. Só que eles trafegam, são 2 fios diferentes e distintos, e eles trafegam por 2 caminhos diferentes, digamos assim, né? Ou seja, cada macaco no seu galho, digamos assim. E esses fios trafegam. Esses fios são um pouco longos, tá? Então, na realidade, eu não usaria esse tipo de fio para correntes muito longas, muito altas. 10 mA, esses fios estão de muito bom tamanho. E, obviamente, para você garantir a melhor imunidade a ruído possível, porque note que você tem não só a corrente saindo, né, a tensão saindo da fonte, mas você tem também o sensoriamento voltando para a fonte, né? Voltando para a fonte para que ele consiga medir a tensão e a corrente de maneira apropriadas. Então, idealmente você quer fazer, na realidade, o quê? Você quer fazer um par trançado desses fios, tá? Porque aí você consegue efetivamente anular ou diminuir o ruído em modo comum, que é captado pelo resto do planeta, digamos assim. Então a gente vai fazer um par trançadinho, conectar os fios aqui. Então, na realidade, o positivo, por exemplo, eu tenho 2 terminaizinhos aqui, o S que é o sensoriamento, e o mais, que é a saída efetivamente da fonte. Então você tem esses 2 fios aqui, e eu vou fazer o mesmo com o negativo. Então vamos lá, eu vou fazer esse procedimento e vamos lá. Bom, para fazer o parzinho trançado, você segura uma ponta, uma extremidade do fio, e a outra você simplesmente vai trançando aqui, de maneira a fazer o parzinho o mais apertado possível e que ele não se solte facilmente. Ou seja, quanto mais você conseguir fazer esse parzinho trançado o mais firme possível, melhor ele fica. Ele vai perder um pouco da flexibilidade do fio, mas vai conseguir manter uma boa imunidade a ruído. Bom, agora eu tenho meus 2 contatos aqui de bateria, da saída, né? Da saída, e aqui conectados nos terminais, traseiros aqui. E interessante que esse conector também tem um parafusinho para manter essa conexão bem sólida também, essa conexão aqui do conector. Tá? Então agora vamos virar ao contrário e dar uma olhadinha no processo de carga, ou pelo menos no monitoramento. Bom, agora eu preciso só fazer algumas configurações na fonte, né? Uma delas é o seguinte, note que a tensão de saída está a 0 volts aqui no multímetro. Então, eu estou conectado aqui. O que eu tenho que fazer na realidade é mudar a saída da fonte, tá? Para 4 fios, tá? Ela mudou aqui para 4 fios. E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ligar a minha saída. Tá aí, 4.1912, 4.198, tá bom. Então vamos lá, vamos agora botar a carguinha da bateria, só para ver se fica flutuando muito ou não. Bom, aqui agora, passando para a nossa bateriazinha, estou usando aqui só uma garrinha jacaré, para fazer um contato um pouco melhor aqui, tá? A fonte de alimentação está setada aqui, você tem que ligar sempre a fonte antes, tá? Para evitar que a bateria submeta uma carga reversa para a fonte. Outra coisa também, dá uma passadinha de bombril aqui nos contatos, né? Esses contatos não são dos ideais, tá? Então, na realidade, depois eu vou dar uma melhorada nesses contatos. Só porque eu queria fazer essa demonstração, mas
Então, basicamente aqui, aí eu uso a garrinha jacaré só para dar uma certa integridade melhor, tá? Da bateria, tá? E aí, vamos lá. Perdoe o barulho das crianças, mas é só porque elas estão aí. Está todo mundo em casa. Tá aí. Tá aí. Então tá conectado direitinho, tá? Aqui eu tô com ainda uma certa variabilidade, tá? E eu tô com 4.095, uma tensão um pouco mais precisa do que a tensão que eu obteria que eu estava obtendo anteriormente. Eu posso até conferir aqui, vamos tentar conferir aqui com o multímetrozinho. Ih, rapaz, não sei se vai dar pra ver direitinho. Deu, né? Joia. Vamos ver qual é a tensão exata. 4.096. O outro estava me dando 4.1 alguma coisa. Vamos ver aqui. 4.096. Esse é o poder do Sense, entendeu? Porque quando eu estava usando o método de 2 fios, a tensão estava um pouquinho acima aí da tensão normal, tá? Então, realmente, a gente sempre precisa, o 4 fios realmente me dá uma precisão melhor, justamente da tensão na própria bateria. Enfim, basicamente é isso aí, pessoal. Esse é o que eu queria mostrar, o poder, né, de ter uma fonte aí e ter um método de sensoriamento mais avançado aí, para fazer esse tipo de procedimento que exige um pouco mais de precisão. Naturalmente, os terminais precisam ser melhorados. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Aquele abraço.